Relacionamento é conexão, tem que ser poderosa. Network não é só você ficar pedindo coisas aos outros, não. É você criar uma verdadeira rede de relacionamento. A amizade, porque o network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Você antes tem que oferecer para depois escolher. As pessoas falam de network, marcam um evento, faz uma reunião, gasta uma fortuna. E no dia seguinte você não fala com a pessoa. Às vezes não fala com a pessoa no próprio evento. Network significa aproximação, conquistar o outro, se aproximar, se conectar, conquistar pessoas. É isso aí, turma. O que vocês acharam? Isso aqui é networking. Vocês estão fazendo networking dia a dia na empresa de vocês, no dia a dia mesmo de vocês. Nós temos muito a crescer com essas palavrinhas aqui, ó, que eu fui colocando para vocês verem a importância real de fazer networking em nossas vidas. Então, fica o convite para todos vocês que estão vindo pela primeira vez, quem já veio uma vez ou mais, para que se junte cada vez mais aqui conosco do Conectem, porque a nossa intenção é genuína em crescermos todos juntos, tá? E está se formando realmente um movimento muito legal, pessoas da nossa região estão vindo aqui para Assis participar junto com a gente. Estamos trazendo hoje um palestrante de Bauru para falar de inteligência artificial. Uma salva de palmas para o Rafael Sanches, que aceitou o convite, pessoal. Muito obrigado, viu, Rafael? Daqui a pouco está aqui junto com a gente. Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte em trazer coisas boas para todos nós. Eu sou o maior intencionado aqui em aprender. A minha maior intenção é aprender com cada um de vocês, tá? Para que a gente possa fazer com que o Conectem seja, assim, um dos maiores grupos desse país aí de networking, para que vocês, junto conosco, cresçam e tenham muitos resultados maravilhosos. E agora é o seguinte, para a gente começar mesmo, nós temos aqui ó, um novo formato em que a nossa intenção é fazer com que o nosso membro sempre tenha foco aqui no Conectem. Os nossos membros, que nós temos com mais de 40 membros já hoje, eles são maravilhosos e nós temos patrocinadores também maravilhosos para que o nosso evento aconteça dessa forma tão gostosa, nesse espaço tão gostoso, profissional, com esse telão bonito, com tudo que nós temos de bom aqui. Então os nossos membros e patrocinadores são muito importantes. Eu queria uma salva de palmas de vocês para os membros e patrocinadores da 13ª edição do Conectem. E agora a gente vai começar assim, ó, com uma queridíssima, a dona Ana Alice, da Dona Boleira. Vem pra cá que eu quero que você se apresente para essa nossa turma. E qual que é o intuito, Ana? Você já sabe, nós vamos ter um momento, pessoal, em que nós vamos fazer os pitches de negócio. Mas tem gente que está vindo pela primeira vez, então nós vamos mostrar o que é um pitch de negócios no decorrer do evento, para que vocês entendam que é possível fazer um pitch de negócios em 40 segundos ali e apresentar o seu negócio. E a Dona Boleira está desde o segundo evento junto com a gente, uma pessoa sensacional, generosa, você, seu marido, suas filhas, obrigado por estarem sempre junto com a gente, adoçando as nossas vidas aí com os produtos maravilhosos da Dona Boleira. Se apresenta pra gente. Oi, pessoal. É difícil falar depois que o Léo fica rasgando para mim aqui. É um prazer sempre estar junto com vocês. Eu sou proprietária da Dona Boleira, há 3 anos aí à frente, né, da loja aqui de Assis. Há 3 anos entregando amor em forma de bolos, né? Temos uma loja preparada para receber, né, os nossos clientes, nossos amigos, com bolos frescos a partir das 9 da manhã, todos os dias, com uma variedade grande de tortas salgadas, um pudim delicioso, temos sobremesas de copo, bolos recheados para festas, aniversários. Então, assim, vai ser um prazer muito grande poder receber cada um de vocês lá, tomar um cafezinho, né? Fortalecer esse relacionamento que a gente constrói dia a dia, tanto aqui quanto lá também. O endereço mais doce e feliz é na Dona Boleira. Doces pelos bolos caseiros, feitos de forma artesanal com os melhores ingredientes. Para eles ficarem fofinhos do jeito que a gente adora. E feliz, porque são feitos com muito carinho. Afinal, a vida é feita de bons momentos. Sentir aquele cheiro de bolo quentinho e dividir um bolo é um deles. Qual o seu tipo de bolo preferido para esses bons momentos? Pode ser um tradicional, como o queridinho de cenoura, especiais, como o pão de mel, e até fit e diet. Sem esquecer das nossas deliciosas tortas. E ainda dá para melhorar. Opções de cobertura que deixam cada pedaço ainda mais gostoso. Dona Boleira, o verdadeiro sabor do bolo caseiro.
Um agradecimento especial ao Salão de Beleza AT Beauty também, da Aline Bareste e da Thalita Fazione, minha esposa, que hoje, infelizmente, está adoentada com a garganta ruim, como vários que eu convidei aqui hoje, tão ruim de gripe aí, mas um agradecimento muito especial, que sempre cuida aí direito do cabelo da mulherada aí. Obrigado, esposa, AT Beauty e Aline. Vamos lá? Então, turma, agora é hora da gente começar. Nós temos aqui, ó, o nosso tema que eu já falei para vocês, que é empresas inteligentes e conectadas crescem. E nós temos os nossos 2 palestrantes dessa noite. E eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas muito grande o nosso querido amigo Paulo Oliveira da Menix, turma. Pode passar para o próximo aí. Isso aí, Paulão. O palco é seu. Apresenta esse estudo de casos sobre franquias, turma. Vamos prestar atenção para o Paulo Oliveira da Menix. Obrigado, Paulo. O palco é seu. Investir em franquias é um bom negócio, né? E nessa caminhada, nessa jornada, pesquisando sobre esse assunto, eu acabei encontrando também um outro modelo de negócio parecido com franquia, né? Que é a representação, que está quase ali pertinho, mas tem alguns detalhes, né, que nós já vamos entender o que difere um do outro, tá? Essa marca aí, Prada, né? Algum de vocês conhece? Quem conhece? Ergue a mão para mim. Olhando para essa foto aí, vocês acham que essa loja está no lugar certo? É? O público ali, né? É o público que eles almejam? Né? Não é, né? Então, olha que coisa interessante. Pode acontecer algumas vezes, né? Durante as conversas aí, eu encontrei casos em que a franquia oferece um estudo de georreferenciamento, que eu achei fantástico. Ele mostra a localização, né? Ele dá uma estimativa de circulação de pessoas, inclusive perfil de renda per capita. Eu achei fantástico. E existem também as franquias que dão um tapinha na bunda e falam, vai lá, corre que o mundo é grande, né? É onde acontece esse tipo de coisa aí. É a foto que eu quis abrir essa conversa nossa. Mas eu quero saber quem já leu essa frase ou já disse essa frase em algum momento. Né? Foi em busca da felicidade e voltou com um pote de brigadeiro. Quem conhece essa frase aí? É verdade isso? Né? Tem pessoas que saem em busca da felicidade, que estão em busca de uma realização pessoal e voltam com um pote de brigadeiro. Por quê? Porque o pote de brigadeiro ele traz uma satisfação momentânea. Né? Aqui o brigadeiro ele é apenas figurativo. Mas o que acontece quando as pessoas tomam uma decisão, principalmente relacionada a investimento? Tá? Tomam uma decisão na emoção, tomam uma decisão sem analisar todas as possibilidades. Elas se deixam ser encantadas. E nesse meio de franquia, uma das coisas que eu mais tinha aversão era essa coisa do encantamento. Eles tentavam oferecer para os interessados um produto, uma marca, um conceito de empresa que quase nunca se revelava ser aquilo que foi vendido. E eu ouvi depoimentos, assim, constrangedores, de pessoas que trabalharam uma vida inteira, quando se aposentaram, os filhos já estavam já encaminhados, formados, eles pegaram as economias de uma vida, venderam o seu apartamento para investir numa franquia e, para resumir a história, eles não se deram bem e eles estavam indo morar de volta com os pais. Não são pessoas de pouca idade para estarem aposentados. E está vivendo uma situação dessa, né? Porque depois que acaba o brigadeiro, só fica o quê? Só fica o pote vazio. E o que você faz com isso? O que você faz com essa frustração? Há 11 anos, eu tenho me dedicado a entender sobre empreendedorismo, a entender o porquê que as empresas vão fechando de maneira tão precipitada, porquê que as pessoas vão se frustrando. Nos últimos 1 ano e meio, com a chegada do Leandro lá na constituição da Menix, nós temos compreendido que é uma conexão entre sentimento, inteligência emocional e técnica. Essa conexão, ou a falta dela, é o que tem atrapalhado em muito as pessoas de viverem os seus sonhos. Quando o Léo perguntou o que motivou, né, a pesquisar esse tema, a fazer um estudo de caso, isso se tornou um relatório técnico, tá? Vocês não vão encontrar um livro com figuras lá.
É um relatório de 40 páginas. Vocês vão ter acesso a ele aí ao final da conversa, tá bom? E o que motivou, né, a ir atrás dessa informação? No comecinho do segundo semestre do ano passado, eu comecei a prestar atenção na quantidade de franquias que estavam fechando. E essas franquias estavam fechando de uma maneira muito brusca, né? Estavam deixando o franqueado na mão, estavam deixando o cliente na mão, estavam deixando o fornecedor na mão, simplesmente fechavam as portas e iam embora. Mas por que isso estava acontecendo? O que havia acontecido de errado naquele momento? E não tinha outra maneira de entender isso que não fosse conversando com pessoas que vivem a realidade, tá? Por que investir numa franquia? É a pergunta que eu trouxe para a gente refletir. Tá bonito esse espaço aqui hoje, hein? Olha. Por que investir numa franquia? Vamos pensar num ponto de vista do franqueado, tá? Know-how do negócio, ou seja, já está validado. Já é um modelo de negócio que passou por algumas situações, que foi validado, que há um entendimento dos caminhos a seguir, dos processos a serem adotados. Então, é a maior vantagem hoje de se investir numa franquia. Rede de suporte. Fundamental para que o franqueado consiga evoluir. Uma das constatações que eu fiz nessas conversas aí com franqueados é o seguinte: os franqueadores precisam se atentar para a necessidade regional dos seus franqueados. Porque muitas vezes lá na sede, lá em São Paulo ou em qualquer outra grande capital, eles tomam decisões, eles optam por produtos, por serviços, sem ter um entendimento do que acontece aqui. Nessas conversas, em muitos casos, eu ouvi relatos em que, olha, eu tive que brigar, eu tive que insistir para ser ouvida, para ter um ajuste no meu negócio. Então é muito importante que essa rede de suporte funcione bem. Já fica a dica para quem está pensando em investir em franquia, pergunte sobre a rede de suporte e como ela funciona. Marca expressiva, fundamental. Uma marca forte, já chega já com a presença no mercado, já chega se comunicando bem, já chega já atraindo o cliente. Então a franquia, ela tem esse poder. E para o franqueador, você está pensando em franquear o seu negócio, transformar o seu negócio numa franquia? Além de oferecer os 3 itens ali que vão atrair franqueados para o seu negócio, olha o que você precisa cuidar, que você precisa saber. Expansão com custo reduzido. O que é isso, né? A Rose, ela tem uma empresa de outdoor. Se ela quiser abrir uma unidade em outras cidades aqui, o custo é todo dela. A empresa é dela. Agora, se ela tiver uma franquia, ela reduz esse custo. Por quê? Porque quem banca essa expansão é o franqueado. É a pessoa que vai assumir esse negócio. Outras fontes de receita. Geralmente, se você tem uma loja, uma prestação de serviço pessoal, o que acontece? A sua fonte de receita é a venda. Quando você cria uma franquia desse negócio, você começa a ter outras fontes, como o royalty. Você começa a ter participações em algumas ações, né? O terror de todo o franqueado, por isso que nós vamos analisar aí o modelo de franquia e o modelo de representação. Qual que é o terror de todo franqueado? Eu não posso comprar matéria-prima de outro lugar. Eu tenho um fornecedor que vende mais barato, mas eu não posso comprar dele. Eu tenho que comprar da franquia. É uma fonte de renda para o franqueador também, tá? Ele não deixa de ganhar. Ele pode ganhar um valor menor ali, mas ele ganha também em cima disso. Inovação constante. Isso aqui, esse é um ponto que quem quer transformar o seu negócio numa franquia precisa saber aproveitar. Você tem ali uma quantidade de pessoas, uma quantidade de mentes pensantes e brilhantes que podem trazer muita inovação para o seu negócio. Então, quem for um franqueado e quiser aproveitar esse recurso, né, pode aproveitar a partir da sua rede de contatos. Mas por que existem tantos casos de fracasso? Né? Eu tenho um amigo que ele é empresário e ele sempre fala o seguinte: Paulo, todo mundo escreve aí livro, grava vídeo, grava aula sobre a receita de sucesso, né? Fature seu primeiro $1 milhão. Ele falou: o dia que alguém escrever um livro, os erros que cometi, vai ser um best-seller. Porque ninguém quer vender os erros. Ninguém quer conectar com as pessoas pelos erros. Porque eles não entendem o quanto isso ensina o outro. Então,
eu procurei entender quais eram os erros, né? Por que estava fracassando tanto? Falta de preparo. Essa é uma leitura assim que acontece inclusive nas empresas independentes. A falta de preparo é algo muito presente e que causa muito problema. O que é essa falta de preparo? Não sabe fazer uma gestão financeira adequada. Eu conversei com um franqueado de uma marca muito expressiva. Tá? Eu não cito marcas, eu não cito nenhuma nome de empresa. Tá? Eu só fiz um agradecimento às pessoas ali no início, mas não citei de onde elas são. Ele disse o seguinte: Paulo, você acredita que ainda tem pessoas que misturam as finanças pessoais com as finanças da empresa? Eu falei, não diga. Isso é algo muito mais comum do que você imagina. Ele falou, então. Ele falou, isso aí quebrou muita gente que entrou comigo nessa franquia. Então, a falta de preparo, conhecimento de gestão, marketing e liderança é muito raso, é muito baixo. Porque quem quer investir numa franquia tem um probleminha sério que é paixão pela marca. Muitas pessoas desenvolvem e entram no modelo de franquia por paixão pela marca. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você disser essa frase, vai ser assim porque eu quero, acenda uma luz de alerta. Você está muito apaixonado pelo seu negócio. Você está fazendo coisas que você quer e não que você precisa fazer. Tenha muito cuidado com isso. Falhas na gestão, né? Compra errado, não faz uma gestão financeira adequada, não faz gestão de pessoas de maneira adequada. O olho do dono, eu vou falar de 2 cases aqui de olho do dono, que é uma coisa que me chamou muita atenção nas conversas que eu tive, da importância do olho do dono ali no negócio. Problemas de relacionamento, isso é um caso sério. Você, quando adquire uma franquia, você está comprando uma sociedade com alguém. Se você não aprender a ter relacionamento, a franquia ela traz regras, né? A franquia ela traz para você uma cartilha que precisa ser seguida. Se você não gosta de seguir ordens, se você não gosta de seguir padrões, não entre numa franquia, não entre num modelo como esse. Porque é fundamental que você siga ali as instruções, porque tudo isso já foi testado, tudo isso já foi validado. Como eu falei, precisa ter um olhar regional, precisa ter um ajuste fino por região. Eu só conheci um modelo de franquia que faz isso, nessas conversas todas. E é um dos modelos mais promissores que tem hoje no mercado. Então, esses 4 pontos aí que chamaram muita atenção. E são os pontos que mexeram, inclusive, na dinâmica de sobrevivência desse modelo de negócio. Uma empresa independente, uma empresa simples hoje, né? Se não tiver uma combinação adequada de conhecimento, execução, planejamento, em torno de 50% fecha dentro de 5 anos. Do primeiro para o segundo ano é o período mais crítico, isso tanto em franquia como em empresa independente. No final do estudo, lá tem também um relatório dos motivos pelos quais as empresas quebram, tá? Então, é um checklist interessante para você fazer o teu negócio. Franquias, o número era um pouco diferente. A dinâmica era 90% de sobrevivência dentro de 5 anos. Pós-pandemia, isso caiu pela metade. Olha só. Caiu para 45%. Tem um franqueado que eu entrevistei que em 2023 eles compraram uma franquia dessas marcas tops aí do mercado. Em 2023 ele falou, Paulo, nós éramos em 40 novos franqueados ali. Sabe quantas lojas estão ativas hoje, março de 2025? Falei, quantas? 2. É muito expressivo. Outro modelo de franquia tem um índice, tem uma dinâmica ali de sobrevivência muito boa. Passa de 90%. Mas elas trazem aqueles pontos que nós vimos lá atrás. Um bom relacionamento, uma boa rede de suporte. Ela pratica essa ação de análise regional do seu negócio. Portanto, uma franquia não é seguramente a sua garantia de sucesso.
E quais são os cuidados aí? Se você quer franquear o seu negócio, tá? Cuida do quê? Padrão operacional. Se você não tem um padrão operacional definido, nem entra. Porque você já esbarra na lei das franquias. Você tem que ter isso tudo documentado. Tem que ter toda uma documentação técnica muito bem elaborada e comprovada com números, tá? Com resultados. Validação total. Tudo aquilo que você quiser propor para alguém seguir, você tem que ter validado. É como uma pesquisa de medicamento, uma pesquisa de alimento. Você tem que ter tudo isso registrado para comprovar. Números da gestão. Por quê? Porque senão você vai fazer uma apresentação, você vai falar que o mercado é isso, que o mercado é aquilo, que o mercado tem esse potencial, mas de boca tudo é possível, né? Se você não comprova esses números, como você convence aí, como você atrai clientes? Estudo de mercado. Eu achei incrível a imagem que um franqueado me mostrou da rede dele, né? Que faz um estudo de mercado, de georreferenciamento ali. Aquilo ali foi o único caso que eu vi, né? É também um caso interessante, inclusive, de atração de novas unidades. Em nenhum outro modelo eu ouvi dizer que o colaborador de uma unidade que se destaca, que realmente tem um bom desempenho naquela unidade como colaborador, tem a oportunidade de abrir uma franquia. Olha que dinâmica bacana. Meritocracia. Então eu achei isso fantástico. Esse modelo de escolha, né? Ele tem inclusive a preferência. Se um investidor com dinheiro se apresentar, olha, eu quero abrir uma unidade nessa cidade, se tiver um funcionário de uma outra unidade já pronto para isso, a preferência é dele. Eu achei isso fantástico. Estratégia e planejamento. Por quê? Você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Um franqueador, para colocar o seu negócio, se o Luciano quiser colocar a Nildin no modelo de franquia, ele tem que ter um planejamento estratégico muito bem definido, tem que ter um planejamento ali muito bem detalhado, o que precisa ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, quando tem que fazer e o que tem que gerar. E o franqueado? Quais são os cuidados que o franqueado precisa ter? Ele precisa adquirir conhecimento. Gestão, marketing, liderança, fundamental. Isso vale para qualquer segmento de negócio, tá? Empresas independentes, qualquer porte de empresa, micro, pequeno, médio, grande, qualquer um. Tirar referências do negócio. Esse franqueado que falou para mim que das 40, apenas 2 estão ativas, é uma pessoa experimentada em franquia. Ele já tem 5 unidades de uma franquia, de um determinado segmento, vai abrir mais 2 ano que vem. E ele falou para mim, olha, com toda a minha experiência, eu não fiz a lição de casa. Eu não fui conversar com outros franqueados para entender quais eram os problemas, o que estava acontecendo, quais eram as dores que eu ia enfrentar. E isso está fazendo toda a diferença, porque ele bateu e superou todas as metas que foram dadas para ele. Mas ele não tem resultado no caixa. Se ele tivesse ido conversar, quem sabe a dinâmica dele seria outra. Quem sabe, inclusive, o investimento dele seria outro. Relação com o mercado de atuação. Isso é fundamental. Quantas e quantas pessoas abrem uma franquia sem entender nada do mercado que elas querem atuar ou que elas vão entrar? Elas não entendem muitas vezes a dedicação de tempo que elas vão precisar ter. Quantos casos eu ouvi de pessoas que disseram, olha, aquela franquia fechou, sabe por quê? A pessoa foi lá 2 vezes. Quando inaugurou e quando fechou para pegar a chave. Franquia precisa do olho do dono. Todo negócio precisa do olho do dono, isso é muito importante. Capital de giro. Esse é um ponto que quase ninguém aborda. Sabe por quê? Porque isso dificulta a venda do produto franquia. Se você quer investir numa franquia, você precisa ter capital de giro. Eu conversei com pessoas que já fizeram um aporte pela 3ª vez no seu negócio. Estão firmes lá. Estão há mais de 10 anos com a sua franquia. Só fizeram um aporte
porque realmente foi necessário. Porque o mercado é muito inconstante, é muito imprevisível. Eu ouvi colegas aqui falando que janeiro, fevereiro e março foram meses horríveis de venda. Eu tenho clientes que em janeiro foi maravilhoso, fevereiro foi uma tragédia, março bateu todas as metas. O mercado mudou muito. A maneira de consumir do cliente mudou. O cliente ele está tão indeciso. Hoje eu li uma frase do João Branco, ele foi diretor de marketing do McDonald's, que ele falou assim: o cliente quer muitas opções, né? Porém ele também não quer escolher, mas ele quer as opções. Eu brinco, né? O Leandro às vezes pega no meu pé. Eu falo para alguns clientes assim: você conhece Deus? Então, Deus perdoa, cliente não. Então é muito importante ter o capital de giro ali disponível para você fazer o aporte na empresa, para você sustentar a tua empresa em momentos de baixa, porque eles vão chegar, eles vão acontecer. Estratégia e planejamento, como para o franqueador, para o franqueado também não pode faltar. Você ter estratégia, não é porque é uma franquia que você vai delegar ou delargar a responsabilidade para o time de marketing da franquia. Não é porque é uma franquia que você não vai fazer a sua lição de casa, de fazer uma boa gestão. Eu ouvi casos em que a franquia oferece software apenas para a gestão dos pedidos. Não tem gestão financeira, não tem... DRE esquece, não sabe nem o que significa. Existe planilha do Excel. Tá? Então, faça o seu controle, faça a sua lição de casa. Isso é muito importante, uma boa relação. Franqueador e franqueado. Procure saber se essa relação ela é saudável. Procure saber se vocês vão ter uma rede de suporte. Procure saber o tipo de acesso que você vai ter com o franqueador. E se você quiser franquear o teu negócio, entenda, você vai ter que disponibilizar esse serviço. Por quê? Porque o franqueado precisa de suporte. Lembra que é um fragmento da tua marca que está ali. E que se você não der esse suporte, se você não der esse apoio, você vai ter problema com isso. Interagir um pouco com vocês em relação aos cases aí, né? Vou contar primeiro da oficina de moto. Eu cheguei, né? É uma franquia, tá? De oficina de moto e autopeças ali para moto. Eu cheguei na loja, né? Como ele chama. E do jeito que eu entro, assim, franquia tem muito trabalho de arquiteto, né? Eu acredito que um arquiteto se dedicou tempo para criar um expositor para os pneus, porque era bonito o expositor. Ele chamava atenção, cores vibrantes, aquela coisa realmente do marketing, né? E do jeito que eu entro, a primeira coisa que eu vejo, um pneu, o primeiro pneu, em cima do pneu, um ninho de pombo. O pneu era o banheiro do pombo, né? E aquilo chama atenção. Você vê um pneu preto, né? Pneu pretinho ali, carimbado de branco, né? Não tem como não perceber. Aí eu entro, o vendedor faz o papel dele, olha só, foi treinado. Fez o papel muito bem, ele saiu de trás do balcão. Ô senhor, bom dia, tudo bem? Foi tudo bem, expliquei quem eu era, o que eu queria fazer, que eu queria falar com o responsável pela loja. Ah não, claro, ele está numa reunião, senhor, por gentileza, vem aqui. Entra aqui na minha sala aqui, eu vou servir um café para o senhor. Né? Aí o cara... muito gentil, muito cordial, muito bem treinado. Eu falei, rapaz, que pombo sem vergonha, né? Ele falou, o pneu tá cagado. E ficou datilografando ali. Eu falei, caramba, né? Não vai mexer mesmo? Aí eu falei, posso andar pela oficina? Não, pode. Aí eu andando assim, o mecânico mexendo na moto ali e tal. Eu parei do lado dele assim, eu falei, cara, que moto bonita, não? Ele falou, não, assim e tal, o cara contando. Aí eu olhei e falei, rapaz, mas esse pombo é antigo aqui? Ele falou, do pneu cagado? Eu falei, é. Ele falou, não, faz tempo que ele faz lá. Ou seja, né, já era de casa, né, porque não tem aquele ditado, né? Já é tão de casa que vai no banheiro de porta aberta, entendeu? Tá. Aí vem uma pessoa, né, ao meu encontro. Bom dia, tudo bem, senhor Paulo? Ó, meu nome é fulano de tal, o senhor quer falar comigo? Sim. Você é o proprietário? Não, eu sou o gerente. Eu falei, não, tudo bem, pode ser. Eu falei, eu expliquei o que eu estava fazendo. Não, vai ser um prazer, vamos ali, né? Vamos sentar ali e tal. Fui lá, entrevistei o cara, fiz todas as perguntas.
Na hora que eu estou saindo, eu passo, eu olho para o pneu, né? Eu falei, rapaz, e esse pombo aí? Ele falou, não, esse pombo aí é conhecido antigo, tá desde o início, desde que abriu a loja. Ou seja, né? Aquele pneu estava ali para aquela função, entendeu? Segundo caso que eu encontrei foi numa empresa que vende energia fotovoltaica. Eu estava lá aguardando ser atendido, mesma situação. O dono da empresa chegou com a esposa. Gente, a hora que a esposa dele chegou, sabe aquela função que você coloca justificar lá no Word, no Canva, que para no meio certinho? O olho da mulher era disso. Ela bateu o olho no tapete e estava desalinhado. Com o pezinho ela ajeitou. Aí ela entrou, olhou para a mesa do café. Foi lá, tinha garrafa de café e de chá. Ela virou a etiqueta para quem ficasse de frente com a pessoa. Pegou o copo menor, pôs do lado da garrafa de café. Café está caro, né? O copo é menor. Copo maior do lado da garrafa de chá para incentivar o consumo. Tinha uma sujeirinha ali de bolo caída em cima do balcão. Ela pegou um guardanapo, limpou, tal, amassou, jogou no lixo. Qual que é o entendimento dessas duas histórias? Isso aconteceu, isso é real, tá? Olho do dono. O primeiro não era o dono. Se aquela pessoa fosse treinada, se ela fosse instruída, aquele pneu não estava lá com sujeira de pombo. Porque a primeira coisa que alguém vê, imagina você, como um cliente, você vai entrar numa empresa, tem um pneu todo cagado ali. Qual é a relação que você constrói com essa empresa? Olha para o teu negócio, olha para o que você tem feito. O que está na tua empresa que está chamando a atenção que não deveria. O que acontece na sua empresa que está chamando uma atenção que não deveria. Para aquilo que você não quer mostrar. Isso vale tanto para a franquia quanto para o seu negócio. E o olho do dono de chegar e arrumar o tapete? Por que eu pus aquele vasinho de flor ali? Detalhes importam. Detalhes são fundamentais. Se você não cuida dos detalhes do seu negócio, você está deixando passar coisas maiores. Tem uma frase também que a gente fala muito. O que é cultura nas empresas? Cultura é o pior comportamento que você aceita dentro da sua empresa. Porque isso é o que vai refletir para o seu cliente. A grande conclusão que eu cheguei, fechando esse estudo, é de que o problema, muitas vezes, não está na técnica, não está na padronização do serviço. O grande motivo de franquias e empresas estarem fechando tão precocemente está nas pessoas. Esse é o maior motivo. Então, eu pergunto, apostar em franquias é garantia de sucesso? Tem pessoas que acreditam no tigrinho. Para elas pode ser. Não existe garantia de sucesso, não existe estabilidade. No mundo de hoje, esquece. Lembram da Kodak? É um exemplo muito repetido, né? Mas o que fechou a Kodak? Foi fazer bem demais uma coisa. Ser muito boa só naquilo que ela fazia, sem querer modernizar, sem querer evoluir. Esse estudo, ele foi preparado para que vocês pudessem ter realmente ali um material para analisar, para formar um pensamento, para encontrar ali respostas que não sejam prontas. O objetivo não é que você leia ele como um livro de matemática e aprenda a fazer uma conta. O objetivo é que você leia esse estudo e faça os seus questionamentos. Eu até coloquei um checklist lá na última página, nas penúltimas páginas lá, para que vocês possam consultar, para que vocês possam ter uma referência do que perguntar, mas aquilo é só uma sugestão. Para investir em franquia, no seu negócio, naquilo que você quer fazer. Faça perguntas, pesquise, duvide, né? Duvide do que eu estou falando. Não acredite em mim. Veja o relatório, tire as suas próprias conclusões e as suas experiências. Eu agradeço a atenção e a dedicação de vocês. Uma salva de palmas para o Paulo, então, turma. Volto a falar que eu tenho andado bastante em muitas empresas. E não adianta, turma. A maioria, nesses meses de janeiro, fevereiro e março ali, foi judiado, foi sofrido,
os resultados que tiveram a maioria, infelizmente. Então nós temos que fazer algo diferente, não adianta querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Óticas Diniz, nosso querido Caio, um dos nossos patrocinadores, está sempre junto com a gente. Muito obrigado, Óticas Diniz, por sempre estar conosco, hoje está lá em cima. A nossa querida Movestil, Cristiano, dá um oi aí que você é da Movestil. Agradece mais uma vez o Luiz Henrique, todo mundo lá, que deixou esse espaço aqui, ó, maravilhoso pra gente, que com certeza aqui, ó, faz toda a diferença no nosso palco, tão bem paramentado aqui pra gente fazer esse evento lindo. Obrigado, Movestil, por estar sempre com a gente aqui, um dos nossos patrocinadores. Pessoal, se você abrir o Instagram agora, rolar o feed um pouquinho, já vai aparecer alguma coisa de inteligência artificial. Provavelmente, e foi por isso que eu pedi para deixar o computador aqui, rapidamente deve aparecer algum tipo de caixinha assim para vocês. Não sei se vocês já viram os vídeos com essas caixinhas aqui, que aparece, o pessoal fica falando porque o assistente faz isso, faz aquilo. Essa é uma das ferramentas que constrói. Essa aqui está até desfeita, que a gente estava fazendo um teste à tarde. Mas é isso. E essa é uma das ferramentas que constroem assistentes ou que constroem automações. E a grande questão toda que eu coloco em tudo que eu vou falar é, por mais que seja super lindo isso de inteligência artificial e automações, a gente como empresário tem que pensar financeiramente, a conta tem que fechar. Então, vale a pena, se ela não estiver trazendo redução de custo ou aumento de eficiência, escolhe outra coisa do seu negócio para priorizar, para você aplicar inteligência artificial. Porque tem muitas coisas para você aplicar inteligência artificial. Mas vamos lá. Dentro dessa caixinha hoje, chamada IA, tem inteligência, tem automação, tem assistentes, tem um monte de coisa misturada. Uma parte disso é inteligência de verdade. Outra parte são elementos de programação que estão no meio daquelas caixinhas que eu te mostrei agora há pouco. Elementos de lógica, tá bom? É isso. O que é inteligência nisso? Inteligência é o que faz com que um chatbot, que tinha aquelas opções que você ficava travado e às vezes não sabia nem qual que era a opção, 1, 2, 3, 4, que você consiga entender, que você consiga falar algo que não está ali naquela lista e que ele consiga te dar um caminho. E que, se não for nenhuma daquelas opções, ele consiga chamar um humano para continuar a conversa com você. Isso é a parte de inteligência. Então, está aqui. Está tudo misturado nisso. Tá? E só para vocês terem uma noção de por que isso é diferente do que a gente viveu alguns anos atrás, com um negócio chamado metaverso. Vocês ouviram falar do metaverso? Algum tempo atrás? Quem aqui tem conta do metaverso? Uma pessoa? 2 pessoas? Uma pessoa já teve? Mais alguém? Isso ia ser uma revolução. Tem gente que usa ainda ou não? Muita gente? Deu uma boa caída. Tá? Então, assim, isso ia ser uma mega revolução. O Facebook mudou o nome dele para Meta. Na época, foi por causa disso, da proposta que eles tinham. Assim como realidade virtual, assim como realidade aumentada. Pode ser até que em algum momento no futuro isso vire. Mas tem uma característica que faz com que a inteligência artificial seja diferente dessas e não seja uma onda. E se vocês captarem isso hoje, já valeu essa conversa para vocês aplicarem no negócio de vocês e entender quando algo é uma onda e quando algo é realmente um conceito, uma tecnologia que veio para ficar. Então, assim, em termos de tecnologia, a primeira fase, vamos colocar assim, para não ir muito longe, é a internet. Né? O que aconteceu quando chegou a internet? No dia a dia nosso. Tá? Então, assim, aqui, acredito que todo mundo chegou a pegar a época que não existia internet. Então, a gente ia para o computador, sentava e começava a trabalhar. E aí, onde que estava a capacidade do computador? Estava dentro dele, numa caixinha lá dentro chamada HD. Para você colocar mais conhecimento, você tinha que enfiar um disquete, ou um CD-ROM, ou depois um pendrive, para colocar aquela informação lá dentro. Tá? Quando chegou a internet, aquela caixa, né, que ficava ali com aquela informação fixa, ela começou a se conectar com o resto do mundo. No começo, não era o resto do mundo assim, não tinha tanta coisa espalhada, mas isso foi ficando cada vez maior, cada vez maior. Então, você continuava com o mesmo comportamento, você sentava na frente do seu computador para trabalhar.
E o impacto da sua ação era muito maior, que era conseguir acessar conhecimento espalhado pelo mundo. Tá? Então, isso mudou a relação das pessoas com a tecnologia, mudou o que acontecia nas empresas. A gente viveu uma segunda onda de impacto, de mudança, que foi quando chegou o celular. Então, o que existia antes do celular, antes do mobile, de uma forma geral? Pessoal, o telefone, se a gente for lá na década de 80, ele ficava amarrado num canto da casa, ou num canto da empresa. Aí veio o telefone sem fio. Ainda tem alguns telefones sem fio espalhados, aonde tem telefone, né? E você andava no quarto, você andava na sala, você andava na sua casa, andava na empresa, mas você não podia sair porque o sinal caía. Aí veio o telefone, o celular. E você podia sair falando pela empresa, sair falando pela cidade. Nem sempre funcionava, ainda hoje a gente tem os problemas, mas, enfim, o seu comportamento era o mesmo. Você já tinha que falar no celular, ou tinha que falar no telefone, só que o impacto da sua ação ficou muito maior. Você não tinha mais os limites que o fio tinha, ou que o sinal do aparelho tinha. Quando chegou a internet, nesse cara aqui, praticamente tudo o que aconteceu no computador passou para o celular. E o que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo exatamente o momento em que a inteligência artificial entra no celular, entra no computador, entra no carro, entra na televisão, entra em tudo que é aparelho que começar a ser produzido. Então, o que eu quero dizer com isso? É mais uma situação em que o nosso comportamento não vai mudar. O que vai mudar é o impacto dele. Quando a gente tem uma situação como essa, a tecnologia fica, ela não é uma onda. Veja, vou ter um outro slide mais para frente, só para fazer essa comparação, mas o metaverso, a realidade virtual, a realidade aumentada, elas demandam uma mudança de comportamento. Tudo que envolve mudança de comportamento é mais difícil de emplacar. Leva mais tempo, custa mais dinheiro, às vezes vai levar décadas para você conseguir fazer aquilo chegar no ponto. Tá bom? Então, essa é uma das características que fazem essa tecnologia ser uma tecnologia que veio para ficar. Antes da gente avançar e entrar no que a inteligência artificial pode fazer nos nossos negócios, só levanta a mão aqui, só para ter uma noção. Quem já usa algum tipo de inteligência no dia a dia? Muita gente aqui. Quem usa GPT? Ou equivalentes? Tá? Beleza. Quem usa alguma coisa além disso? O que você usa? RD Station? Beleza. O que você usa? ManyChat? Beleza. Alguém mais usa alguma outra? Manus? Beleza. Chinesa? Algum outro? Gemini? Beleza. Chatbot? Qual? Windsurf. Beleza. Tá joia. Pessoal, então, só para ter uma noção de quanto a gente usa de inteligência artificial aqui. Então, o que elas trazem no nosso dia a dia? Aumento de produtividade, tá? Melhora na tomada de decisão, vamos falar mais disso, otimização de processo, inovação e vantagem competitiva. Pessoal, produtividade. A gente pode usar IA de várias formas, tá? Várias formas. Que seja da forma mais simples, para a gente aplicar na operação, o nosso operacional. Então, ao invés de você criar um texto na mão, você usa uma IA, o GPT ou algum equivalente desses, para te ajudar a criar o texto. Isso já vai te trazer um ganho de performance. Beleza? Está claro isso para todo mundo. Tá? Então, não vou nem falar muito disso. Agora, e se a gente usar para tomada de decisão? E se ao invés da gente usar a IA para fazer algo operacional para a gente, não ao invés, mas além de usar para fazer uma tarefa operacional para a gente, e se a gente ajudasse, a IA ajudasse a gente na parte estratégica? Um brainstorming, analisar um material que foi feito, analisar um planejamento estratégico, dar ideias para uma matriz SWOT, para uma análise de tendências. Veja, tem uma frase que não tem nada a ver com tecnologia, que é: as pessoas só dão aquilo que elas têm. Isso vale para a gente, isso vale para os nossos colaboradores. A qualidade de um planejamento estratégico está totalmente relacionada a quanto as pessoas que estão participando da construção
daquele planejamento estratégico, quanto que elas têm de conhecimento, quanto que elas têm de experiência. Tem a ver com os livros que elas leram, com os cursos que elas fizeram, com as experiências que elas viveram. Não dá para elas darem algo que elas não têm. E você tem como trazer para discutir junto com você, analisar o material junto com você, ver pontos cegos do material junto com você, uma IA com o perfil de quem você quiser, com a característica de quem você quiser. Agora, o que acontece quando a gente tem uma ação no nível estratégico versus o que acontece quando a gente tem uma ação no nível operacional? Pessoal, qual tem um poder de impacto maior? O operacional é importante, mas é uma ação. Pum! O que a gente define lá no estratégico, isso vai se desdobrar em dezenas de ações, muitas vezes. Então, veja, qual é o impacto de você tomar melhores decisões no dia a dia? Se tiver difícil de imaginar, pensa, o que pode acontecer você tomar 5 decisões erradas seguidas para o seu negócio? 5 decisões erradas de investimento, de compra, de produção, de marketing no seu negócio. Qual que é o impacto disso? Qual é o tamanho da bola de neve negativa de problema que tem se você fizer isso? Agora, e se fosse positiva? Então, imagina se você começa a usar a IA para fazer isso. Quanto que isso vai construir de vantagem competitiva para a sua empresa em 3 meses, 6 meses, 1 ano? Hoje, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão começando a usar IA para melhorar as suas operações, melhorar as suas atividades, trazer a produtividade. Beleza. Já, e não é muito tempo, a gente vai ter empresas que estão estruturadas praticamente inteira sobre IA. Qual que é a diferença? Nós, usando a IA como nosso aliado, aumenta a nossa produtividade. Mas para a IA funcionar, alguém tem que ir lá e apertar o botão, em algum momento ela vai parar, porque a gente tem que ir para casa descansar. As empresas que estão estruturadas em cima de IA, elas podem rodar 24 horas, sem parar, o processo de produção delas. Por quê? Porque as IAs funcionando da maneira correta, isso não precisa parar. Então, a gente vai ver isso acontecer daqui a alguns meses, em alguns setores. Claro, isso vai ser mais rápido do que em outros, mas a gente não está distante dessa realidade. E a otimização de processos, a mesa aqui talvez está atrapalhando. O único ponto que eu falo disso aqui, tem um outro slide mais para frente que eu falo de processo, para a gente otimizar um processo, tem que existir o processo. Então, o mais difícil, quando a gente vai aplicar IA ou uma automação, né, em relação a processos, é quando você tem pessoas na empresa que fazem o processo de forma diferente, que fazem a atividade de uma forma diferente. Qual dessas atividades que você vai automatizar? Primeiro, precisa definir qual é o formato melhor para a empresa, qual é o processo, e aí depois você automatiza isso, tá bom? Mas a inteligência artificial ajuda em todas essas frentes. Bem rápido aqui, mas IA não é uma coisa nova. Tem um filme chamado O Jogo da Imitação. Não sei se vocês lembram de um matemático lá na Segunda Guerra Mundial que decodificava mensagens dos nazistas, e isso, inclusive, ajudou a terminar a Segunda Guerra Mundial. Gente, o que é uma inteligência artificial? É uma inteligência que não vem de uma pessoa. Então, ele construiu uma máquina que entendia a mensagem. Perdão. Isso era inteligência artificial, desde aquela época. A diferença é que, naquela época, as peças eram enormes. O computador era maior que essa sala. Então, conforme a tecnologia foi aumentando e o tamanho das peças foi diminuindo, a capacidade de processamento aumentou, a gente saiu da primeira fase, da primeira onda, para a segunda onda, que foi o que a gente viu na década de 80, com os computadores que chegaram nas empresas, que chegaram nas casas, e a gente está vivendo agora a terceira onda de inteligência artificial, que não é agora. A gente tem tecnologia chamada Watson. Vocês já ouviram falar do Watson, uma tecnologia da IBM? Beleza. Quanto tempo tem o Watson? 20 anos. A diferença é que o Watson, ele não era uma tecnologia para o usuário comum. Ele era uma tecnologia para programadores e bons programadores.
Né? Não era qualquer programador também que conseguia pegar o Watson e encaixar os algoritmos dele, a forma de trabalhar dele. Então, a característica dessa onda que a gente está vivendo agora está relacionado a uma capacidade generalista, né? Ela consegue aplicar tudo, então ela tem uma aplicabilidade ampla. Falando dessas que a gente mencionou aqui, essas que são generalistas mesmo, e ela tem um aprendizado contínuo. O ponto só aqui de conceito para a gente é que ela não aprende quando ela está conversando com a gente, lá no GPT. Ali ela está memorizando informação, por enquanto. Está memorizando sobre você, memorizando sobre o seu negócio. Se você entrar numa conta que não é sua, se você entrar num lugar sem login e perguntar as mesmas coisas, ela não tem essas informações lá. Ficou na sua conta, na memória que cabe nela. Tá? Então, existe uma diferença. Né? A gente, quando está usando o GPT, a gente fala, ele está aprendendo. Tá, mas o treinamento de verdade não é ali quando a gente usa. Claro, pode ser que, em algum momento, aquelas informações que a gente deu para ele vai ser usado para o treinamento do novo modelo. Beleza. Mas, de uma forma geral, é quando está lá no fabricante, sendo treinado pelos algoritmos, sendo alimentado por informações, é que eles estão aprendendo. Tá? Ali com a gente, eles estão armazenando informações para dar respostas melhores para o nosso contexto. E é a mesma coisa quando a gente monta um assistente. Tá? Quando a gente monta um assistente que vai responder no WhatsApp, a gente precisa retroalimentar ele. Mas, na verdade, não é que ele está aprendendo, a gente está deixando ele mais inteligente, dando informações melhores para ele responder. Se a gente for lá, depois de 3 meses de uso, e desligar o banco de dados dele, ele vai voltar como ele estava no primeiro dia de operação, com a mesma inteligência do primeiro dia de operação. Tudo bem? Só para deixar isso claro, que não é ali na hora que a gente está mexendo no GPT que ele aprende. Eu já falei para vocês, né, a questão das generalistas que a gente tem e as IAs específicas. Aqui tem várias, né, o GPT, Bard, Cloud, Copilot, Llama, Grok, agora as chinesas, DeepSeek, Manus e tantas outras que vão surgir toda semana, todo mês, tudo. E a gente tem as IAs que são específicas, que são treinadas para fazer uma atividade, como essa apresentação aqui foi montada no Gama. Dá para a gente editar vídeo no CapCut, no Captions, dá para a gente sintetizar voz com Eleven Labs, dá para a gente criar clone com o HeyGem e tantas outras. Agora, de uma forma geral, por trás de alguma dessas aqui, de todas essas aqui, tem alguma dessa tecnologia. Tem algum modelo de inteligência artificial generalista que está fazendo toda a parte de processamento dela e dando esse poder de inteligência para ela. Tá? A diferença é que aqui afunila para uma atividade específica, enquanto aqui você tem a capacidade generalista da inteligência. Tá bom? Não é questão de ter melhor ou pior. O que é melhor, GPT ou CapCut? São coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. Qual que é melhor? GPT, Gemini, as chinesas? Depende. Toda semana a gente vai ter disputa, vai ter a melhor da semana. Então, a grande questão é o que tem os recursos que você precisa para a sua forma de trabalhar. Todas elas, a competição vai estar sempre ali igual a Fórmula 1. Fórmula 1, vamos falar assim, das melhores equipes. Um passa o outro, um passa o outro, um passa o outro. Né? A disputa vai ser sempre essa. A gente está falando de algo que até o ruim vai ser muito bom. Então, assim, a diferença é você escolher qual que você tem mais facilidade para usar no dia a dia, domine aquela ferramenta e aproveite o melhor dela. Tá? Então, isso aqui que eu antecipei um pouquinho. A diferença de IA para essas outras tecnologias é que essas outras tecnologias você precisava mudar o seu comportamento para usar. Fora a questão que a realidade virtual e a realidade aumentada, elas têm um impacto dos nossos sentidos. Tá? Então, a gente tem que se acostumar com isso. Quem já foi para a Disney, já passou por aqueles simuladores, aquele movimento rápido, para muitas pessoas, faz passar mal. Tá? Então, é uma coisa que o nosso organismo não está tão acostumado. Tá bom? Agora, vamos lá, vamos aqui num ponto interessante. Pessoal, a gente está vivendo uma tecnologia que tem o poder de causar um impacto tão grande quanto esses elementos que estão aqui. Só para contextualizar, isso aqui não é igual ao que a gente estava no começo. Aqui a gente está falando de potencial de impacto nos negócios. Só para a gente entender. Pessoal, antes de 2000, quais eram as maiores empresas do mundo? Se a gente fosse pegar as 50 maiores, as 100 maiores, o que tinha lá?
Qual? Produto, montadora, né, manufatura, GE, uma multinacional gigante, bancos estavam lá, mídia estava lá, beleza? Existia algumas de tecnologia, existia a IBM, Nokia, beleza. Que empresas que tem como maiores do mundo depois dos anos 2000? Quantas de tecnologia surgiram e que vieram por causa da internet? Agora, então, assim, não precisamos ir muito longe para entender isso, né? Quantas empresas nasceram, quanto que isso mudou o mercado. A partir do momento em que a internet chegou, as empresas que vendiam para o seu bairro, para a sua cidade, começaram a poder vender para o mundo. E o auge disso não foi nem com a internet, né? A gente vivenciou o momento mais potencializador disso durante a pandemia, né? A internet, a necessidade, fez todo mundo correr atrás e vender, quem não estava vendendo ainda na internet, para poder ir atrás de sobreviver. Tá? Então, assim, isso mudou o mercado, o potencial é gigantesco. Agora, vamos lá, antes de 2014, antes de 2012, antes de existir o marketing digital, se a gente quisesse divulgar os nossos serviços, não existiam ainda muitos grupos de networking. Existiam alguns, mas não existiam muitos. Qual que era o jeito normal? A gente tinha que divulgar no jornal, na rádio, no carro de som, no outdoor, na moto de som. Cada cidade tem as suas características. Quanto custava fazer isso? O jornal deixava você fazer um anúncio? A empresa de outdoor deixava você fazer um outdoor? A rádio deixava você colocar uma chamada na rádio, que às vezes é o que o seu dinheiro dava? E, às vezes, isso você tinha que colocar com parcelado, um jornal ali, um anúncio, 2, e torcer para não acontecer nada, que as pessoas não perdessem o foco do jornal, porque, senão, no dia seguinte, aquele jornal é para o lixo. Lembra disso, gente? Era assim até outro dia. Tá? Quanto custava? Quanto que isso era limitante para muitas empresas? Hoje, aqui, a colega falou sobre marketing digital, sobre anúncios, sobre ofertas. Quanto custa anunciar no Instagram? Quanto custa anunciar no Google? Custa o que você colocar de dinheiro. O mínimo, acho que é 5, 6 reais, e acabou. E, às vezes, esses 5, 6 reais vai te ajudar a ter uma venda, e aí essa uma venda te dá uma margenzinha, você consegue colocar um pouco mais no outro dia, e você vai fazendo. Então, mudou a dinâmica. E não foi só a dinâmica da comunicação, da propaganda. É que, por onde vai o dinheiro, vai uma série de outras coisas. Então, o que aconteceu na última Copa do Mundo? Após a questão das redes sociais, aonde que a maioria das pessoas assistiu à última Copa no Brasil? Foi na Globo, que todo mundo estava acostumado? Muita gente assistiu no YouTube. Muita gente assistiu na Cazé TV. Eu fico pensando na Globo, o pessoal falando, quem é Cazé? Da onde surgiu o Cazé, que está com a transmissão, com milhões e assim, assado, sem uma estrutura gigantesca, sem isso, sem aquilo. Da onde veio? Isso veio dessa mudança no mercado. Olha como o poder mudou de mão, olha como o dinheiro mudou de mão. E a gente está vivendo exatamente esse momento com a inteligência artificial. E o mais poderoso da inteligência artificial é que toda essa força que ela tem, todo esse impacto que ela tem, ela é disruptiva, como diz um amigo, porque para a gente usar ela no nosso dia a dia, praticamente não tem esforço. Para a gente aprender a usar o ChatGPT, você não tem que fazer curso. Se você simplesmente chegar lá e conversar com ele, eu não sei o prompt, não precisa saber, começa conversando com ele, que ele vai te falar o que fazer, você fala que você nunca usou, ele vai te fazer pergunta, ele vai perguntar o que você quer, ele vai te ajudar a usar, você vai perdendo medo. O ponto que as pessoas precisam entender é que, às vezes, fica uma expectativa, igual com o ser humano, quando você passa uma tarefa para ele. Muitas vezes, você vai passar uma tarefa para o seu colaborador, você espera que ele te entregue aquilo já pronto, perfeito. E o que faz o trabalho chegar num nível de excelência é o vai e vem, é o feedback, é a conversa, é a orientação, é a clareza. Então, quando você entende isso, né, o que é o prompt? O prompt é você dar o contexto do que você gostaria para que ele fizesse. Você pede uma lista de tarefas, ou seja lá o que for,
E na hora que ele te dá, você fala, isso aqui é interessante, isso aqui eu não tinha pensado, isso aqui eu ainda acho que pode melhorar. Como deveria ser se a gente estivesse conversando com um colaborador, até chegar no ponto que atendeu às nossas expectativas. Então, assim, sem entrar muito na questão do prompt perfeito, imagina que você tem um colaborador sentado aqui e um colaborador sentado aqui. Um colaborador, você chega e fala assim, essa aqui é a lista de tarefa. Toma, faz. Os dois chegaram hoje na empresa. E o outro, você vai chegar e falar assim, olha, sou Rafael, sou da Evolução Digital. Nossa empresa é assim, nossa empresa é assada, nossos produtos são assim, assado, nossos valores, nossa forma de trabalhar, nossos preços. Olha, essa aqui é a lista de tarefa, eu tenho essa expectativa com essa tarefa que eu estou te passando. Qual vocês acham que vai entregar algo mais alinhado com o que você está procurando? O que recebeu simplesmente faz isso e pronto? Ou o que recebeu um contexto maior? Isso é o prompt. O prompt que o pessoal fica falando, de vou te passar o prompt perfeito e tal, são fases disso aqui. Mas o melhor disso, o melhor desse resultado, você não vai acertar na primeira vez. Você vai dar esse contexto, ele vai te devolver, você vai dar o feedback e assim vai. Tá bom? Isso é usar bem a tecnologia. E isso é o impacto que ela tem nos negócios. Tá? Para aumentar eficiência, para reduzir custos, para ajudar a tomar decisões melhores e otimizar os processos, como eu disse antes, que tem que ser processo, né, para você poder otimizar. Agora, e se eu falasse para vocês que tudo isso, né, que a gente conversou, que a gente vê no GPT, é só a ponta do iceberg? Ou é como se fosse a primeira camada de uma cebola? E já é poderosa demais, com tudo que a gente sabe que dá para fazer, só que ela tem uma característica. Todas essas que eu mostrei ali, que são as IAs dessa primeira camada, você não tem que saber nada para usar elas? Tem que saber programar para usar o GPT? Não. Tem que saber alguma coisa para usar o Canva? Não. Talvez tenha um pouquinho de bom gosto, mas tá valendo. Tá? Elas foram feitas para o usuário leigo. Só que qual que é a característica delas? Você tem que dar um comando para ela trabalhar. Acabou aquele comando, acabou o que ela está fazendo. E tem uma outra questão. Se você quiser que elas conversem, você tem que fazer o Ctrl+C no lugar, né, copiar e colar no outro. Tudo bem, isso já ajuda muito. Você pode gerar um texto de anúncio em um e colar para fazer o post no outro. Vai ser ótimo. Você pode gerar o texto de script em um e colocar no programa que simula a sua voz. Isso já vai trazer. Agora, tem como você ir para camadas mais profundas, usando conhecimento técnico, usando integrações e fazendo com que essas IAs trabalhem 24 horas. Um exemplo de uma IA que a gente fez para um veículo de comunicação. Esse veículo, poxa, tem que escrever pautas. Tá? Pautas. Eles têm uma editoria lá que tem tudo a ver com IA, então eles queriam que os textos fossem criados por IA. Fizemos uma IA que faz 10 notícias por dia, conforme o padrão editorial deles, conforme o estilo de imagem deles. 10 notícias por dia são criadas, validadas na estrutura que eles colocaram e postadas no portal de notícias. Por que 10? Porque eles acharam que mais do que 10 seria muito. Tá ali, 24 horas. Quantas pessoas eles precisariam para conseguir escrever as mesmas notícias em 24 horas? Todos os dias. Tá? Fazendo busca em sites internacionais sobre o contexto daquela editoria, entendendo, aprofundando, conectando e gerando os conteúdos, que são, inclusive, assinados por inteligência artificial. Não tem nada escondido. Tá? Mas quanto seria o desafio para uma pessoa fazer isso? Será que ela conseguiria fazer 10? No padrão deles, a gente sabe que não. Então, veja, é 24 horas operando. Pegando um caso simples de como você pode colocar isso. Tá? Agora, e o principal, toda empresa que está aqui tem que vender. Toda empresa tem que vender. Toda empresa tem que atender as pessoas para conseguir vender. Né? O nosso colega falou sobre franquia. Eu deixei aqui uma notícia de algo que saiu a semana passada. A gente atende uma rede, que foi o motivo da gente ter ido para o BH, que é o nosso maior cliente, e a gente está implantando essa semana IA nas lojas da rede.
Então, a rede, veja, a preocupação com o franqueado, e aí são os tipos diferentes de franquia. A franquia de verdade, gente, que vale a pena a gente investir, ela sabe que ela vai crescer com o crescimento do franqueado. Ela vai crescer conforme a rede cresce. Tem que tomar cuidado na hora que você for investir, ou na hora de você montar o seu modelo de negócio, porque tem rede que cresce com a venda de franquia. E aí, qual que é o problema se você vai investir num negócio desse? Né? Se você está investindo em algo que cresce com aumento de franquia e não está crescendo com o próprio franqueado, se uma franquia fechar, ela vende outra. A rede continua crescendo, mas os franqueados vão ficando pelo caminho. Então, a velocidade de abertura de novas unidades é um termômetro. Se a rede cobra royalties ou não, é um termômetro. Uma rede boa cobra royalties. Por quê? Porque ela quer ganhar com o seu crescimento. Então, qual que é o foco deles? Como que eu posso otimizar o tempo das pessoas que estão na ponta para cuidar do cliente quando o cliente chega? Porque a operação de uma franquia, na essência, ela é enxuta. Ela tem que ser enxuta para ter margem. Então, não dá para ter 3 pessoas na ponta atendendo. O WhatsApp, tudo. E tem um outro detalhe. E os anúncios que acontecem no Instagram de final de semana? Que acontecem à noite? Que ele vai entregando? Quem que responde aquilo? Para alguns setores, tudo bem você responder um dia depois, 2 dias depois, mas para muitos setores, esse tempo que você leva para responder, já foi. A pessoa já foi procurar outro serviço equivalente. Tá? Então, isso aqui é o investimento que eles fizeram para que existisse, olha só uma outra coisa, uma padronização no atendimento da ponta. Olha a preocupação. Veja, eles têm 90 unidades espalhadas pelo Brasil. Gente, é fácil treinar pessoas em 90 lojas espalhadas pelo Brasil? Culturas diferentes, gente. O Brasil é enorme. Nível de escolaridade diferente. Olha a dificuldade. Quer lançar uma campanha? Imagina para fazer o treinamento dessa promoção. Coloca na IA, pum. Em segundos, está respondendo a campanha nova na ponta. Claro, tem que treinar as pessoas, né, para elas darem continuidade naquilo, mas todo aquele processo de garantir que a informação está chegando igual, eles conseguiram fazer. Tá? Então, esse é um ponto bacana para trazer para vocês. Mas como isso? Usando camadas mais profundas, integrando ferramentas, integrando modelos, que tanto faz, se é o da OpenAI, se é do Google, se é... Tanto faz. A questão é o que você pede para ele fazer. Né? Que momento que você entrega a informação para ele fazer a parte dele. Mas voltando, nos modelos que a gente conhece, o GPT-3, 4 e 5, uma curiosidade aqui. Quem usa IA aqui há mais de 1 ano? Tá. Quem usa há mais de 2 anos? Quem usa há mais de 4 anos? Provavelmente é isso, gente. Esse aqui foi lançado em 2000, o GPT-3. O GPT-4 foi lançado em 2020, 2022, e esse aqui era para ter saído no final de 2024 e acabou saindo no comecinho de 2025. Tá? Os bichos aqui são só para a gente ter uma analogia do tamanho da inteligência, do tamanho do modelo. Mas, para mim, o principal é isso. É a comparação com o QI. Qual é o QI médio da humanidade? Na casa de quanto vocês acham que é o QI médio? 80, 90, vamos ser mais bonzinho. 90, tá bom? Beleza? Por aí? 90? Tá. As primeiras IAs que saíram foram aqui, ó. 85, 90, e aí a gente ouviu a história na televisão, que eles sempre vão ali com toda aquela afobação do que vai ser perdido, que profissões que vão ser perdidas. Às vezes é até inconsciente, nem fazem análise, mas vocês acham que quais tarefas estão abaixo do QI? As tarefas mais operacionais ou as mais estratégicas? Abaixo do QI médio? As mais simples vão estar mais abaixo? Então, a tendência da mídia é as profissões mais operacionais vão ser substituídas, tal. Beleza, tem muita profissão que realmente vai correr risco. Então, um cliente nosso, por exemplo, um call center, uma equipe dele, uma só, 5 colaboradores e uma coordenadora, para fazer o WhatsApp e telefone.
Depois da IA, 2 pessoas e a coordenadora, por enquanto. Tá? Uma das 2 para coordenar a IA, uma das pessoas para fazer ligação, que por enquanto ainda não achamos muito bacana a parte de ligação, e a coordenadora que está coordenando o resto. Tá? 3 pessoas saíram em uma equipe. Então, veja, tem atividades que são operacionais que realmente vão dançar. Mas, vamos lá, tem atividades importantes que envolvem um conhecimento significativo, que envolvem uma experiência significativa. Pessoal que escreve texto, que faz copy, que trabalha com comunicação, não é um QI baixo. Você precisa ter criatividade, você precisa ter ideia. Só que os modelos novos estão aqui, ó, na casa de 120. Todos os modelos novos que estão saindo, esse gráfico é antigo, esse gráfico aqui foi da primeira versão do GPT-5, é o O1. Hoje, a gente já tem o O3 e já tem um monte de outros que estão acima do 120. Acima do 120 de QI. Gente, 120 de QI é como se fosse QI de gênio. Dá para a gente ter muitos gênios na nossa empresa? Dá para pagar o salário de muitos gênios nas nossas empresas? Isso aqui não precisa nem pagar os $20. Né? Você pode usar a parte gratuita dele para discutir com você na parte estratégica, mas se você for aplicar esses modelos, né, para aquela forma de trabalhar 24 horas, imagina a capacidade de processamento, a capacidade de resolver problemas que você consegue dar para a sua empresa. A capacidade criativa que você consegue dar para a sua empresa. Tá aqui. E a tendência, pessoal, vai ser daqui para cima. E isso é o começo de uma tecnologia. E ela nasceu desse jeito, ela nasceu com essa capacidade. A gente está falando de algo que, por mais que o Watson tenha 20 anos, a gente não conseguia usar ele. Essa aqui a gente consegue. E desse jeito, a gente está falando de algo que não tem nem 5 anos ainda. Então, veja, é o começo do começo e ela já consegue fazer tudo isso. Agora, uma informação até que a gente discutiu no caminho, vindo para cá, onde vocês acham que está a utilização de IA no mundo hoje? Vamos lá, se a gente fosse fazer por aqui, né, nós estamos num evento, pessoas diferenciadas, uma terça-feira, depois de um feriado prolongado, vocês investiram para estar aqui, alguns vieram de outras cidades. Então, assim, temos que entender, é um perfil diferenciado. Vamos colocar aí, metade das pessoas que estavam aqui já usaram. Mas eu vou fazer a mesma pergunta de um jeito diferente. Quem usa como parte do seu dia a dia? Tudo que você for fazer, que você já faz usando IA como apoio. Ó, já diminuiu bastante. Isso porque a gente está numa bolha. Imagina se a gente for lá para a rua. Então, hoje, em termos de população mundial que já entrou no GPT para fuçar, 10% da população mundial já entrou no GPT para fuçar. Que usa no dia a dia para valer como empresa, como processo, a gente não está nem em 2,5% das empresas que têm os seus processos estruturados, que têm as suas operações estruturadas com o IA como parte do dia a dia dela. Tá? Não tem isso aqui ainda. 2,5%, pessoal. É nada. Então, imagina quem começar a usar agora nas suas empresas, da forma que for, para trazer aquele diferencial competitivo. Quanto vai estar na frente no mercado em 3 meses, 6 meses, 1 ano? Só para vocês entenderem o porquê que a gente está vivendo um momento daquela de virada de mesa, mais uma vez. E isso pode ser usado para diversas áreas. Atendimento, vendas, finanças, marketing, para falar só algumas. Vou mostrar outras aqui na sequência. Tá? Atendimento, que eu mostrei para vocês, atendimento e vendas, né, no caso. O atendimento que a gente fez para a rede, mas a gente fez para outros tantos. Tá? Então, está aqui. Finanças, ajustar, tem empresa que a gente fez para emissão de notas fiscal, para integração entre sistemas, segunda via de boleto, pessoas que têm que pegar o boleto num sistema e mandar para o pessoal que esqueceu de pagar no dia certo. Bobeiras, mas que viram tarefas operacionais
para as nossas equipes no dia a dia, que as pessoas gastam horas para fazer isso todo dia. E na parte de marketing, produzir conteúdo, acho que é o mais fácil da gente ver as possibilidades disso. Uma das capacidades fundamentais dessas IAs é a capacidade de entender a nossa linguagem. E isso traz impactos como análise de sentimento, né? Ela consegue entender as emoções das pessoas, ela consegue extrair informações. Então, um exemplo, é uma tecnologia simples, e a gente consegue usar ela para várias coisas diferentes. Então, por exemplo, eu mando um áudio para o MIA, para montar proposta. Ela extrai as informações da proposta, coloca num documento de modelo e manda no WhatsApp do cliente. A mesma tecnologia, eu mando um áudio para a IA. Ela pega as informações do áudio e atualiza o CRM do cliente. A mesma tecnologia, eu mando um áudio para a IA, ela extrai as informações e alimenta o sistema de ticket da empresa, onde fica o suporte. O suporte, às vezes, não coloca as informações completas, ela vai e preenche automaticamente. É a mesma tecnologia, é a capacidade de extrair informações e gerar textos, né, com inteligência, tudo. Está ali. E a gente faz a entrega disso em algum lugar, em algum sistema. Tá? Agora, pessoal, um cliente nosso, até eu vejo aqui tradução, eu lembro disso. Ele atua no setor de papelaria. Tá? Ele é um distribuidor, um representante, na verdade, e ele atende R$ 1,99. Eu não sei como é aqui em Assis, mas lá na nossa região, Bauru, muito R$ 1,99 de chinês. Não sei se aqui é assim também. E muitos chineses, né, que têm essas lojas, eles vieram com uma certa idade, não sabem ler português. Então, mal sabe falar português ali, mais ou menos, improvisado. Então, como que é a comunicação dessa empresa com os chineses? É tudo por áudio, falando bem devagar. A IA que a gente fez para eles é uma IA que conversa com os clientes. Quando o cliente é do tipo chinês, como é que a IA fala com ele? Por áudio. Até falamos, não quer que a IA fale em chinês? Porque a IA pode falar em chinês. Mas aí eles ficaram com medo por enquanto. Porque eles não vão saber o que a IA está falando, tal. Deu um pouco de frio na barriga de muita inovação. Então, falaram, não, manda um áudio devagar. Então, eles escolheram uma voz lá no Eleven Labs, e é uma voz que fala devagar para que o chinês possa entender aquilo. Mas, pensa o impacto disso que a gente está vivendo para o mercado de idiomas. Tem alguém aqui do mercado de idiomas? Pessoal, por que a gente faz, ou fazia, escola de inglês, de espanhol? Era para entender. Era para se comunicar, para ser entendido. E os novos dispositivos que a gente coloca o fone de ouvido e ele já traduz em tempo real para a gente? Como é que fica isso? Qual vai ser o tamanho desse mercado se, para eu ser entendido, seja pelo formato que for, seja para uma reunião online que vai ter legenda, seja para ver um vídeo no Reels, que ele já traduz e coloca a legenda automático, e alguns já estão começando a fazer a tradução do próprio idioma, porque a tecnologia já foi, a barreira já foi rompida. Como é que vai ficar o tamanho desse mercado? Como é que vai ficar o posicionamento dos players desse mercado, se as pessoas não precisarem mais falar por falar? Claro, você tem um outro mercado que pode ser construído, porque por trás de todo idioma tem uma cultura, mas os mercados não estão construídos em cima disso hoje. Os mercados de idioma estão construídos em cima de você aprender a falar rápido e acabou. Só para pensar o tamanho do impacto que a gente está para viver. Agora, reconhecimento de imagem. Tá? Posso mandar, nessa mesma empresa de representação, quando o cliente manda um pedido para ela, manda foto lá de um pedido, às vezes manda um PDF, um WhatsApp, ela entende e avisa a equipe, ó, chegou um pedido novo. Quer dizer, ela tem a capacidade de interpretar imagens, interpretar nota fiscal, interpretar foto. A gente está fazendo para uma empresa de higienização que eles querem receber foto de sofá e que a IA descubra qual que é o tamanho do sofá. 2 lugares, 3 lugares, é poltrona, é cadeira, ela tem assento, não tem. Tudo isso para que ela possa fazer a precificação automática, né? Claro, vai ser uma automação do orçamento, a partir de uma análise de imagem. Tá aí, é uma capacidade que ela já tem. Vale, inclusive, para a área médica. Tá? Já tem diversos estudos com precisão maior do que muitos médicos.
Tá? Mas nós, por enquanto, escolhemos não entrar nessa área médica para fazer atuação específica. A não ser clínica médica, né? Fazer o atendimento lá da recepção, isso a gente já faz. Automação de processos. Aqui o ponto é, só vale a pena a gente automatizar o que já está definido como processo. Primeiro ponto. Agora, se a automação vai custar mais do que a pessoa fazer aquilo na mão, né, se, além de tudo, não vai ajudar a reduzir erro, reduzir risco para a empresa de imagem, aumentar a produtividade ou otimizar custo, escolhe outra coisa para você otimizar. Deixa isso para um segundo momento, deixa esse processo para um segundo momento. Tem que parar de pé. Na empresa anterior, que eu atuava, alguns anos atrás, para a gente integrar uma ferramenta com a outra, custava mais ou menos ali R$10.000 e mais uma mensalidade de 2, 3 mil. Pessoal, isso, no fim das contas, custava mais do que ter alguém para ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Então, não valia a pena. Agora, quando você tem processos hoje que, para você integrar, vai custar R$300 por mês, R$400 por mês, opa, pera, às vezes vale a pena. Melhora uma parte do processo aqui, melhora uma parte do processo ali, melhora uma parte do processo ali. Quando você vê, você economizou 3 horas de trabalho de alguém. Opa, espera aí. Isso, se você colocar ao longo do mês, é muito mais do que o 300, 400, 500 reais. Tá? Então, vale a pena. Diminui chance de erro, diminui risco de imagem, de problema de imagem com a empresa. Exemplos de assistente, né? Alguns, como eu mostrei aquele caso para vocês, da Pétala, que é o assistente que a Depil está lançando, é um assistente receptivo e que faz o follow-up. O que é o follow-up? Quando a pessoa começa a conversar e para, ele vai lá e manda uma mensagem de novo. Oi, fulano, é um bom momento para a gente continuar o seu atendimento? Podemos retomar aquilo? E tem 2 tipos de follow-up. Né? Tem o follow-up que também é o do pós-venda, que é, tantos dias depois do procedimento, olha, vimos aqui que já faz 30 dias que você fez tal serviço. Vamos agendar de novo? Agora, imagina, isso se aplica a que tipo de empresa que tem recorrência? Tá? Então, a gente fica pensando, isso talvez seja para as empresas médias, grandes. Pessoal, quem mais precisa disso é o micro e pequeno, que não tem gente para conseguir... Ou a pessoa está respondendo no WhatsApp ou está trabalhando. Então, quantas pessoas estão em clínica, estão em salão, estão atendendo, e enquanto ela está fazendo a unha, ela não está respondendo no WhatsApp. Enquanto está cortando o cabelo, não está respondendo no WhatsApp. Enquanto está fazendo depilação, não está respondendo no WhatsApp. A grande maioria é uma pessoa. A grande maioria do mercado é micro. É uma pessoa, às vezes 2. Está os 2 ali na luta para fazer o atendimento, e o WhatsApp vai responder depois. Então, essas tecnologias vão ficar cada vez mais acessíveis, cada vez mais populares, é para todo mundo. E aí entra um ponto que, mais uma vez, muda o mercado. Enquanto os micro, pequenos e médios estão ali, a decisão é rápida para implantar, porque não tem muito que a empresa fazer, a curva de entrada é muito pequena. As empresas grandes vão fazer um brainstorm com a diretoria, para ver os principais problemas e os principais desafios. E aí eles vão fazer um roadmap dos processos que precisam ser melhorados. Então, assim, cada vez que eu escutava isso na empresa anterior, eu pensava, juntar a diretoria inteira, 2 meses. Terminarem de fazer o planejamento, mais 2 meses. Até eles estruturarem o documento. Puta, enquanto isso, empresas já fizeram, já aplicaram, já colheram o resultado, já fizeram o segundo, já fizeram o terceiro. Esse é o desafio. As empresas maiores, que têm os seus processos e que são importantes de segurança, de compliance, seja lá do que for, também trazem uma lentidão muito grande, que faz com que, em momentos como esse, muitos mercados possam mudar para quem não está prestando atenção. Tá? O que é assistente ativo? Assistente ativo é o que dispara mensagens. Como faz um disparo de uma campanha, sem ter uma relação com o histórico da pessoa. E pode fazer agendamento. Esses são alguns exemplos de assistentes inteligentes. Temos assistentes, como eu falei para vocês, que a gente faz para um portal de criação de conteúdo. Conteúdo de tudo que é jeito. Né? Dá para fazer da forma que for. Recursos humanos. A gente está lançando uma IA, o nome dela é Empatia, né? E o nome do assistente chama Serena, de serenidade.
Ele vem para uma questão de acolhimento dentro das empresas, um pouco ligado ao tema de saúde mental, NR1, um negócio que está ali, e é um apoio para que os colaboradores que estão numa situação de estresse ou que querem um apoio para estruturar um feedback para conversar com um colega, tenham um apoio para conversar. De certa forma, com sigilo, com privacidade, que possam desabafar. Então, ele tem toda uma metodologia apoiada por frameworks de psicólogos, que inclusive apoiam a gente, para poder desconstruir, muitas vezes, a certeza que a pessoa chega depois de uma confusão com um colega, e ele vai conversando, ele vai questionando, ele vai acalmando, ele vai acolhendo, e, no fim, na hora que a poeira baixou, ele oferece ajuda. Você quer estruturar, você quer apoio para estruturar um feedback e conversar com essa pessoa? E aí ele monta uma estrutura de feedback, que um dos modelos que a gente tem é o situação, comportamento e impacto, que tira todo aquele calor da emoção, da confusão, organiza as informações ali e termina com sugestões de ações, caso ele não tenha, para que aquela situação melhore. Então, está aqui, para apoiar a área de recursos humanos, mas tem diversas aplicações na área de recrutamento, seleção, análise de currículo e por aí vai. Pessoal, aplicações diversas aqui. Eu tenho o meu assistente pessoal, que me ajuda a fazer proposta, fazer contrato, cuidar da minha agenda, atualizar o CRM. O que mais que ele está fazendo? Tem mais umas coisas aí que eu não estou lembrando agora. Mas ele faz isso. Inclusive, a IA que eu estou fazendo para o senhor, eu fiquei com peso na consciência e estou depois levando para a minha agenda também, porque eu sou muito relapso com os meus contatos, né, até os mais próximos. Então, vou incorporar isso daí depois. Mas são assistentes pessoais, que podem estar ali focando nas nossas anotações, ajudando a gente a criar conteúdo, a fazer nossas notas. Eventos, confirmação de evento, aviso, fazendo quem foi no evento, como o Pinguim foi, o Léo também foi, recebeu mensagem no dia antes, recebeu mensagem no dia, confirmando as informações do evento. Suporte para cliente e suporte para a própria equipe, buscando as informações dentro do sistema. Então, a gente atende empresas, já construímos ferramentas que fazem isso, isso ajuda no dia a dia, e apoio interno, né, geração de proposta, contrato e tantos outros. Tudo isso, pessoal, não é o futuro, isso já tem hoje, agora. Conclusão, no sentido de possibilidades, né? Redução de custo, melhoria na tomada de decisão, vantagem competitiva, na medida em que eu tomo decisões melhores, uma depois da outra, que eu estruturo as minhas operações para conseguir rodar cada vez mais sobre IAs e não sobre pessoas. E o impacto disso, pessoal, se você responde o seu cliente mais rápido, se você dá mais atenção, se você atende ele com mais cuidado, de forma mais personalizada, qual que é o impacto disso? Satisfação, retenção, recompra. Muitos cursos e muitas ênfases nas empresas é vender, né? E fica muito dinheiro na mesa com o pós-venda, que a gente não consegue fazer por falta de braço, né? Então, assim, aquela recompra que não aconteceu, e uma vez, e duas, e três, e o dinheiro vai ficando, simplesmente porque a gente não fez contato com a pessoa. Desafios pela frente. O que a gente tem que superar? Resistência à mudança. Tudo que é mudança, por menor que ela seja, ela encontra resistência. Nem que seja por medo, né? O novo traz medo. É normal. A gente está falando de algo que não existia há um ano e pouco atrás, que está entrando na nossa vida, de repente, todo dia, toda semana, tem alguma coisa nova. Então, isso traz medo. A gente não sabe ainda o poder, aonde isso pode chegar. E o duro é que isso pode e vai chegar muito mais longe do que a gente imagina. Em 5 anos está previsto sair as superinteligências artificiais, que vão fazer muito, muito mais do que essas aqui fazem. Está previsto o lançamento delas para 2030. Tá? Não, assim, mas o que tem de Skynet? O que tem de Skynet, assim, coisas para a gente ficar? Alguns anos atrás,
todo mundo ouviu falar de um negócio chamado internet das coisas. Tá? Então, a gente tem, muitas vezes, alguns aparelhos eletrônicos já começaram a chegar com internet e tal, beleza. A minha atenção vai ficar quando a gente começar a ter, de forma conectada, a inteligência das coisas. Aí, quando essas inteligências passarem a existir como um padrão, porque no começo a tendência vai ser cada um querer fazer a sua. Mas no momento em que essas inteligências conversarem, que for definido um certo padrão para a inteligência das coisas, aí eu começo a ficar preocupado, né? Porque aí você tem realmente algo que vai nessa linha. Tá? Falta de talentos, governança de dados é um desafio, LGPD, questões assim. E o ponto para vocês, né? Tudo isso, bacana, como é que eu escolho a IA para a minha empresa? Você tem que analisar alguns fatores. O impacto que ela pode causar no seu negócio, primeiro ponto. Se não causar impacto, existe uma diferença. Você quer saber como você começa isso? Junta os seus líderes numa sala e pede para eles falarem o maior desafio que eles têm. Um só, para não ter nem que pensar muito. É porque o mais importante vem na hora. Tá? Pega deles e vê. Desses daí, qual tem mais impacto, se você resolver, na empresa toda? Esse é o que você começa. Tá? Teoricamente, é o que tem mais potencial de aplicação. Facilidade de implementação. Quer saber? Pega essa listinha que você vai construir com os seus líderes e joga lá no GPT. Eu estou com esses desafios aqui. Qual é a facilidade de implementar eles? Ou qual é a dificuldade de implementar eles usando inteligências artificiais e automações? Está aqui. E o alinhamento com os seus objetivos. Às vezes, tem potencial de impacto, tem uma certa facilidade de desenvolvimento, mas não está alinhado com o negócio. Isso aqui é mais uma checagem do que um ponto qualquer. Tá bom? Isso aqui vai te dar uma referência de por onde você começa. Tá? O que você faz agora? Agora, seu caminho é no seu negócio. Bacana, isso faz sentido, mas vou seguir a minha vida, vou esperar mais um pouquinho. Achei legal, quero aprender a fazer. Nós não vendemos curso, esqueci de falar isso no começo. Tá? A gente não vende curso. Então, mas tem um monte de curso na internet, é só abrir que você vai achar curso de fazer assistente, de fazer IA, vai comprar IA pronta, tem tudo que isso aqui, você imaginar. Tem alguns até que vão te dar apoio para você construir a sua, e tem serviço que vai entregar IA pronta para vocês. É isso que você tem que ver, onde que você está nessa história, se você for sair do seu lugar. Tá bom? Perguntas e respostas. Dei o turbo aqui para ficar... Ficou no tempo? Como é que está? Não, fica tranquilo. Vamos aproveitar esse momento aí para fazer perguntas. Deixa eu só pegar. Então, se tiver estourado... Tudo bem, eu sou Laerte. Eu gostaria de saber, quando você falou assim que lá para 2030, mais ou menos, vai lançar a Super, né? O que você acha que pode melhorar em cima disso ainda? Olha, hoje a gente tem várias limitações. Por mais que possa fazer esse monte de coisa, na hora que a gente mergulha em aplicações profundas, a gente tem ainda algumas limitações em termos de tamanho, de pedido que a gente pode fazer para a IA. A gente tem que ver como a gente estrutura isso, para que ela consiga entender, processar. Ela ainda é muito sensível, não. Ela foi construída para ser sensível à linguagem humana. Então, um exemplo para você. Quando a gente fez as primeiras IAs, a gente falava assim para elas: se você não souber a resposta do que está te perguntando, peça ajuda de um humano. E ela não falava com a gente, ela não mandava mensagem, porque ela sabia. O que a gente fez foi mudar a frase. Todo aquele esqueleto de caixinha ficou o mesmo. A gente só mudou assim: se você não encontrar nas suas instruções resposta à pergunta que te fizeram, chame um humano. Só de mudar essa frase, ela começou a chamar. Então, assim, são elementos sutis que fazem a gente entender cada vez mais o potencial dela. Então, imagina, isso hoje é o começo. A gente tem uma série de restrições com o WhatsApp, com a comunicação. Imagina conforme isso se integrar com tudo que a gente tem à nossa volta. Qual que é o impacto disso? Né? A gente está construindo uma IA que fala com o nosso carro, que fala com a nossa geladeira, que fala com a nossa fábrica, que fala com a máquina que produz, tudo isso. Então, assim, qual que é o tamanho, aonde isso pode chegar? As operações realmente que funcionam 24 horas,
sem precisar de pessoas praticamente dentro dela, para fazer a parte que as pessoas não agregam, vamos colocar assim. Não quer dizer que as pessoas não vão ser importantes, mas elas vão ser importantes onde elas agregam. Relacionamento, comunicação, relacionamento de verdade, se importar, conectar, isso a IA não vai fazer por nós. E aí, mais perguntas, turma? Vamos aproveitar. Paulo? Rafael, tudo bem? Tudo bem? Paulo Oliveira, da Menix. Utilizo muito a IA no dia a dia, né? E estou estudando a Manus. Me surpreendeu a performance dela, a maneira como ela estrutura tudo aquilo que é pedido, né? Ela é a evolução de todos os outros generativos que estão aí hoje? Ela é a dessa semana. O GPT está lançando a parte dele multi-agentes também. E vai ser assim, uma semana depois da outra. Uma semana depois da outra. É uma corrida. É uma corrida. Então, assim, ela lançou a questão dos multi-agentes e, putz, muita coisa, você passa, eles distribuem as tarefas entre eles, quer dizer, é o primeiro passo, sem você ter que conectar as camadas ali, que a gente hoje faz tudo por API, com programação, tudo, ele já traz uma estrutura pronta, que você já consegue trabalhar, para fazer muita coisa, isso já vai substituir muitos dos agentes que existiam. Mas o GPT já está entregando também. E os outros vão fazer na sequência. Então, assim, isso alguém conseguiu ficar uma bandeira, andou 3 metros para frente, vai o outro e vai andar mais 3 dali a alguns dias. Então, assim, hoje o ponto, para mim, é a confiabilidade, a segurança, a estabilidade. E, para a gente montar as nossas aplicações, a gente está usando um negócio que é multi-IA, que é uma ferramenta que, na verdade, todas elas oscilam. Então, ele fica checando qual que é a IA que está disponível. A gente deixa uma fila de IA e manda para a IA que está disponível. E aí ele processa. Mas a gente usa isso nas camadas ali. Para o usuário no dia a dia, veja que encaixa mais no seu dia a dia, que encaixa mais na sua rotina, que você se sentiu confortável de utilizar ela e toca o barco. Vai ajudar muito. Temos mais uma pergunta aqui da Dani. Considerando todo esse contexto, né, entre questão humanizada e IA, quando você acredita que seja um equilíbrio ideal entre decisões de IA ou julgamento humano, quando a gente vai para um contexto que é um pouco mais crítico, como, por exemplo, a saúde e também decisões de justiça? Tá. No nosso dia a dia, na operação, a gente não usa IA para tomar decisão. Nós não usamos. A gente usa IA para trazer ideias, para ajudar nas discussões, para analisar pontos cegos, para trazer ideias. Então, assim, tem uma técnica que não é de IA, que é o Design Thinking, que é uma técnica de duplo diamante, você abre, fecha, a gente usa IA para isso. Tá? Mas a decisão é tomada por nós. Só que, quanto mais clareza a gente tem dos elementos que estão envolvidos numa situação, dos cenários possíveis, a nossa decisão tende a ser melhor. Então, é nesse sentido. Eu penso na IA não como algo que vai decidir por nós. Tanto que eu acabei nem falando, né, eu contei para o Léo, para o Pinguim, quando eles foram lá no evento em Marília, que assim, a nossa colaboradora coordena a IA, a IA de atendimento nossa. Só que assim, antes de existir essa IA, ela conseguia fazer 40 a 60 conversas por dia, que vinha do Instagram, dos anúncios que a gente faz. No último mês, antes dela sair de licença, a gente chegou a bater 360, 400 conversas no dia. A grande maioria delas feitas pela IA, e ela acompanhando a IA num painel, e a IA pedindo ajuda, ele entrando nas conversas que precisava. Quer dizer, é a mesma pessoa, né? A IA estava ali fazendo as regrinhas que a gente colocou para elas, tal, mas a decisão tinha um humano por trás. Tá? Nossa forma de ver, tá bom? Vão falar tudo na mídia. A questão é, como tudo, valores, como que a gente escolhe usar na nossa vida. Tá bom? Pessoal, o Rafa vai estar com a gente aí, mais um pouquinho, né, Rafa? Então, nós vamos fazer a rodada de negócios, vocês vão poder perguntar também depois. Obrigado aí pelas perguntas de vocês. Eu estou, mais uma vez, perplexo com tudo que está acontecendo, embora eu já utilize todo dia. Então, utilizo bastante. Esse tema, para mim, é muito importante.
com vários parceiros aqui que a gente bate esse papo sempre. É um assunto riquíssimo. Então, uma salva de palmas para Rafael Sanches de Bauru, que veio a brilhantar o nosso evento nessa noite incrível. Rafa, eu não tenho nem como agradecer, companheiro. Foi sensacional. Quanto conhecimento. Obrigado mesmo. Vamos tirar uma foto nossa aqui para marcar esse momento. Tá aqui comigo. Vem no meio, vem aqui no meio, vem aqui no meio. Show de bola, companheiro. Obrigado, hein? Show de bola. Vocês gostaram, turma? Foi válido esse tema ou não? Mais uma salva de palmas para o Rafael Sanches, que abrilhantou com certeza essa nossa noite aqui. Muito bom. E agora, turma, ó, nós temos, né, a Mayumi também, assim como a minha esposa, está com a garganta ruim, está ruinzinha, não conseguiu Michele participar. não tá boa, mas a Michele é pediu uma parceira sensacional, tanto ela quanto o Alexandre. Se estiverem assistindo no ao vivo aí, grandes amigos. E também nossa patrocinadora. E conta mais, Raia. Pessoal, eu fui escolher o meu look, né? Ainda não postei nada sobre ele para poder gerar aí um pequeno burburinho, né? Um suspense aí entre todo mundo, porque eu sei que todo mundo fica esperando o look do mês, né? Mas assim, eu estava conversando até com a Ana ali, porque o mês de maio é o mês de Dia das Mães. Então, o presente ideal para sua mãe ou para sua esposa, que é mãe, tá lá. Eu tenho certeza. Se você gosta também de festas, né, rodeio, que está tendo bastante aí na região, também é o lugar certo para você encontrar o seu modelo. E, como eu, empresária que sou, estou vestindo um modelito aqui, ó, toda empresária. Executiva. Então, executiva. Então, também encontra lá. Lá é muito diversificado, as meninas atendem super bem, super legal. Muito. Então, vão até lá, vocês vão se encantar, tenho certeza absoluta. Vai todo mundo sair com uma sacolinha. Turma, e ó, eu falo para vocês de novo, no mês de março, quem foi muito bom o mês de março aqui, em vendas, em batimento de meta e etc? Para quem foi muito bom? Né? Já sabemos que não foi tão excelente assim. Com a Mayumi, quando eu fui lá falar com ela, bater um papo, eu falei, e aí, Mayumi, como é que foi? Eu sabia que o comércio já tinha sido ruim. E aí eu perguntei, e a gente é imperfeito, né? A gente pensa mais no lado ruim primeiro. E aí, Mayumi, como é que foi março e tal? Esperando que ela ia falar, Léo, não foi tão legal, o comércio foi ruim. Ela falou, Léo, graças a Deus foi excelente. Eu falei, hã? Como assim? Bati todas as minhas metas. Eu falei assim, mas conta o segredo, como assim? Ela falou assim, 90% das minhas vendas são pelo Instagram. 90%. Então, quem acompanha a Mayumi sabe que ela é muito ativa no Instagram. Então, gente, quem não está ainda no digital, utilizando inteligência artificial, utilizando o marketing da maneira correta, é por isso que você não bateu suas metas. Eu não posso falar outra coisa, entendeu? Então, existe estratégia por trás? Lógico. Existe processos? Lógico. Existe metas, né, ali cabíveis para o seu negócio? Lógico. Só que temos que estar cada vez mais onde o cliente está. Né? Como é que é a música do Chitãozinho Chororó? A gente vai onde o povo está, a gente canta, né? É isso. Nós temos que cantar onde tem público, e o público hoje está dentro das redes sociais, do Instagram, etc., e nós temos que participar. Nosso grande parceiro, Laerte, também patrocinando o nosso evento aí desde o princípio. Laerte, você sabe o quanto que você é importante aqui no evento. Você sabe que, assim, turma, hoje o Thiago teve que sair por causa de um problema no posto. Vocês sabem como é posto de gasolina praticamente 24 horas. E o Laerte, que são dois parceiros assim, ó. Todo evento a gente senta, bate um papo. Diego também, a gente conversa bastante. Mas tem alguns parceiros que toda vez a gente conversa. E aí, como é que foi o evento? Como é que tal e tal? E o Laerte dá muita ideia e o Thiago dá muita ideia. Tanto que, nesse formato que nós estamos fazendo aqui hoje, né, o Laerte já falou, cara, que legal esse formato da dinâmica que você fez. Então, são de bate-papos. Por quê? O evento não é sobre o Leonardo e sobre a Raiza. Não, que estamos somente liderando e ajudando que esse evento aconteça. Mas o evento é sobre o grupo, então a gente traz muita coisa do grupo. Laerte, obrigado por sua colaboração. E a gente pede o feedback de vocês, hein, pessoal? Com certeza, sempre. Então, vamos assistir o vídeo do Laerte aí, para a gente fechar com chave de ouro mais um dos nossos parceiros aí. Blackout, por favor, senhores. Pode passar daí.
Sensacional, o profissionalismo reina. Uma salva de palmas para o nosso companheiro Laerte. Obrigado, viu, Laerte? Turma, e temos aqui também ó, mais um dos patrocinadores nossos, excelente aqui. Ô, Anderson, você está podendo falar, companheiro? Como é que você está aí? Está meio ruimzinho, não tem problema. O Anderson, vocês conheceram, também postei um depoimento dele aí, mas o Anderson e o Fernando, cadê o Fernando? Ergue a mão aí, Fernandão. Fernandão aí, ó, tá aí também. Vocês vão conhecer eles na rodada de negócios, senão eles fariam um pitch aqui no palco também. Por quê? A grande oportunidade que nós estamos tendo de estar com a Toyota Mirai, né, aqui de Assis, que vai ter uma casa linda. Já já nós vamos fazer um evento lá, hein, Anderson? Já já nós vamos fazer um evento lá dentro. Então, em vez de eu explicar, vamos ver o que é exatamente isso, blackout aí. Juan Júnior, contrato inédito de 10 anos. É verdade que vai ter que marcar pelo menos um gol em cada partida? Não, peraí, pessoal. O único capaz de dar uma garantia de até 10 anos não sou eu, não. A Toyota. Toyota 10. Até 10 anos de tranquilidade. A garantia que só a Toyota oferece. Pô, 10 anos de garantia. Uma salva de palmas para a Toyota, turma, que é um parceiro sensacional que está aqui junto com a gente, Fernando. Cada um hoje, a hora que sair, pode olhar o carro, fazer um test drive e já fechar a compra ali com ele hoje. Tenho certeza que todo mundo vai sair feliz. Não vai, Lerte? Você tem Toyota, né? Você tem Toyota? Você tem, então você depois fala pro povo que é bom. Beleza? Obrigado, Anderson. Obrigado, Fernando, por estar aqui com a gente. E na rodada de negócio, vocês fechem negócio aí, consórcio. E até aluguel de carro, eu vi ali na frente hoje. Vocês estão demais, tá louco, turma? Que povo bom que nós estamos aqui no Conectei Network. A Lutz está de casa nova. Nossa reinauguração foi um sucesso. Agora a casa está mais moderna, com mais climatizadores e com a qualidade incontestável de sempre. E as novidades? Elas não param. Agora o burger voltou e não só no delivery, ele também está presencialmente. Assim como o almoço, a gente também está servindo ele presencialmente. O sucesso é consequência da construção de anos de trabalho e de muito apoio de vocês dos anos para cá. Fica o convite para conhecerem a nova Lutz.